hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema que as pessoas, eu acho que sem maldade, falam mais de um ano pra eu fazer, ou até mais que isso, que são sobre as minhas tatuagens e os seus significados, e também algumas dicas de cuidados e tatuador, enfim. A minha história é um pouco engraçada porque eu fiz pelo menos 3 tatuagens muito próximas umas das outras. Eu já comentei aqui, eu trabalhava em loja e era uma loja de rua na Rua Augusta, então lá tem muito tatuador. E eu sempre quis fazer uma caveira mexicana. Então, conforme a gente foi conhecendo as pessoas que trabalhavam lá, tinha mais de uma loja de estilo bem parecido, né, e tudo mais. As pessoas que trabalhavam lá naquela loja, elas já tinham ou feito alguma coisa, ou pelo menos conheciam esse tatuador. E aí eu falei, pô, eu queria fazer uma tatuagem, sempre tive vontade de fazer uma caveira mexicana. Aí eles falaram, pô, vamos lá no Caio. A gente foi, eu finalmente marquei a minha caveira mexicana. Ele ia ser, eu acho que meu presente de 18 anos. Não lembro as datas. Eu lembro se eu olhar no meu Flickr. Eu postava antes minhas fotos no Flickr. Mas enfim, todas as minhas tatuagens hoje em dia têm mais de 2 anos. Como ele era um tatuador bem concorrido, eu marquei bem mais à frente. A gente marcou um pouco mais à frente. E nisso, o meu melhor amigo fechou o braço com uma tatuagem oriental em outro tatuador. E eu fui junto com ele em uma das sessões. E eu conheci os tatuadores daquele estúdio, fiquei muito amiga deles também. Aí rolou aquela coisa, você adicionar no Face. Aí eu contei pra um desses tatuadores que eu ia tatuar. Ele falou assim, não, eu vou te dar uma tatuagem. Aí eu falei assim, tá, mas eu não sei nada o que eu quero fazer. E eu era daquelas pessoas, não que eu ainda não pense assim, mas eu era daquelas pessoas que ficava assim, pô, pra tatuar alguma coisa tem que ter um significado. Aí eu comecei a pensar em várias tatuagens que eu queria fazer e tudo mais, ver referência também pra mandar pra ele. Então eu decidi fazer uma caneta tinteiro, que foi a minha primeira tatuagem. Muita gente me chamou de louca por fazer a primeira tatuagem justo aqui. E ela tem o símbolo, já falei disso também, do Deathly Hallows. Então é totalmente representativo da minha infância. Eu simplesmente adorava, eu me sentia amiga do Harry Potter. Eu ainda adoro, na realidade. Fez parte da minha infância e fez parte de mim por muito tempo. E a questão é que continua fazendo parte de mim pro resto da minha vida. Sim, essa seria uma das minhas dicas. Pensa muito bem antes de você fazer uma tatuagem, porque cobrir tatuagem é chato pra caramba, principalmente dependendo muito da tatuagem. Daí eu ganhei essa tatuagem e fiz. Na sequência, o tatuador gringo estava na Augusta, que era amigo de todos os tatuadores e etc e tal. Ele tinha o traço muito foda e ele tava fazendo tatuagens muito baratas, porque ele queria que as pessoas simplesmente conhecessem o seu trabalho. Então eu acabei atravessando a minha outra tatuagem. Eu não lembro direito o período, tá, gente? Mas foi questão de 2 meses, eu acho, que eu fiz 3 tatuagens. Então, foi quando eu fiz a minha tatuagem da ferradura de cavalo. Bem, a ferradura de cavalo, gente, pra quem não sabe, ela significa boa sorte. Eu queria algo que fosse simbólico, né? Talvez motivacional no meu corpo, talvez, não sei. Não teve nenhum problema, não fiz nenhuma loucura, a não ser fazer 3 tatuagens quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, mas deixando de lado. Então eu fiz a minha caveira mexicana, que honestamente eu acho que é uma das mais simbólicas pra mim. Bem, gente, a caveira mexicana, pra quem não sabe, esse é o significado básico dela, tá? Ela representa o Dia dos Mortos, que é dia 2 de novembro, tá? Mas Dia dos Mortos não significa necessariamente morte. Significa justamente o contrário, vida. O Dia dos Mortos é uma tradição mexicana, tá? Só pra vocês saberem, no México, eles deixam as ruas todas e os supermercados super coloridos, cheio de decoração de doces e balões. É tipo uma festa, é muito legal. É por isso que elas são essas caveiras tão coloridas e blá blá blá. Eu não vou saber explicar muito mais a fundo, porque acredito que além das comuns, outras cores também têm outros significados. Então eu não vou saber entrar nesse mundo das cores pra saber explicar pra vocês melhor. Mas enfim, por que essa tatuagem é importante pra mim? Porque simplesmente ela representa o meu filho. Não, relaxa, eu não tenho um filho. Antes que vocês pensem que eu realmente tenho um filho vulgo bebê. Não, na verdade era o meu gato Shake, que eu tenho desde os meus 6 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos por aí. Ele foi um gato que viveu 14 anos. E eu já falei dele aqui, na verdade. Eu perdi ele quando eu tinha 17, eu tava terminando o ensino médio, o 3º ano. Tava foda porque
como eu trabalhava, eu acabei me complicando um pouco. Meu colégio era um pouco difícil, era um pouco rigoroso no terceiro ano, quase repeti de ano. Eu fiquei de recuperação e ao mesmo tempo eu tava cuidando dele. Ele teve 2 AVCs. Na verdade, quando eu tava cuidando dele, ele só tinha tido o primeiro. O segundo, bem, foi fatal. Ele chegou a ficar internado. Quando essas coisas estão acontecendo, a gente simplesmente fica muito fragilizado, sabe? Você realmente gosta do bichinho. É como se fosse um parente seu. E eu sempre quis fazer, na verdade, a tatuagem, eu acho que desde os meus 16 anos, pra representar ele. E quando ele morreu, foi uma coisa que eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer, é um dever meu fazer. E ela acabou sendo a minha terceira tatuagem nessa história. E bem, a minha quarta tatuagem, que é o Mejiro na coxa. Mejiro, pra quem não sabe, ele é um pássaro oriental, porque essa tatuagem justamente, ela é uma tatuagem oriental. Você pode perceber que ela tem os traços um pouco mais finos, né, mais delicados. É uma característica da tatuagem oriental. E na época eu tava muito querendo fazer uma tatuagem oriental. Eu juro, já pensei em fazer uma geisha nas costas inteira. Foi uma das que não teve muito significado, mas no final acabou tendo muito significado, porque essa eu também ganhei. Então de 4 tatuagens, 2 eu ganhei. Essa minha da coxa foi desse tatuador que fez a minha caveira mexicana, porque eu acho que em 2 anos que eu trabalhei nessa loja da Augusta, a gente ficou muito brother. Não só dele, mas tinha o irmão dele que trabalhava lá, tinha a esposa dele, ela não trabalhava lá, mas ela sempre tava lá junto com as filhinhas, que era a coisa mais fofa desse universo. E a gente gostava muito de comer japonês, tipo, totalmente aleatório esse assunto. E a gente sempre, quando tinha aniversário de uma dessas pessoas, contando com a gerente que trabalhava comigo e o colega de quarto dela, ou seja, a gente era um total de 6 pessoas, tirando as meninas, né? Então sempre que tinha aniversário de alguém, a gente ia num japonês que a gente gostava lá e comemorava esse aniversário. Então era muito legal, a gente acabou ficando muito, muito amigo. Então pra mim, essa tatuagem acabou virando um momento muito bom da minha vida. Então, tecnicamente, ela é uma representação da amizade que eu tinha daquele momento da minha vida. Então ela também acaba sendo uma tatuagem muito importante. Todas acabam sendo muito importantes pra mim, pelo que vocês puderam perceber no vídeo, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e também favorite o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau!